Olá, vamos então para a mentoria número 4, aula número 2. Nós estamos falando sobre mulheres, sobre identidade, sobre identificação e hoje nós vamos falar sobre a vida sexual da mulher. Vamos lá. Gênesis 2:24 fala assim, ó: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e serão os dois uma só carne, não é só um só espírito. Tem mulher que quer que o marido seja um espírito poderoso com ela. Você entende? Olha que a Bíblia é muito clara. Diz que o homem precisa deixar o pai e a mãe, mas que os dois precisam se tornar. Sabe o que eu me torno? Aquilo que eu desejo. Entende? Então, dentro da vida sexual, você precisa desejar se tornar um com seu esposo. Porque o desejo da mulher, geralmente, ele está equivocado por causa das experiências ruins que ela teve, principalmente as mulheres que foram molestadas ou estupradas, violentadas sexualmente. Porque, infelizmente, a primeira experiência da maioria dos seres humanos foram de abuso sexual na infância. Aos 5 anos de idade, geralmente é isso quando a maioria vivenciou. E acredite que é a maioria mesmo, embora ninguém fale sobre isso, a grande maioria das pessoas foram molestadas aos 5 anos de idade, às vezes violentadas sexualmente. E aí fica aquele jogo do silêncio, né? Aquela questão não fale pra ninguém, das ameaças, aquela opressão maligna que você vivenciou naquele período. Você ficou mais velhinho, acabou de acontecer aquela situação que foi horrível, devastadora, mas você, ficou em silêncio, não contou pra ninguém. E agora, na liberdade sexual dentro do casamento, você não consegue exercer aquela função bíblica que ele diz, olha, no versículo 25 ele diz, e os dois estavam nus e eles não se envergonhavam. Começa a ver então uma quebra do princípio bíblico. Primeiro que você não consegue se tornar uma com aquela pessoa, né, com o seu marido. Vocês são tudo menos um, por causa dos problemas que vocês carregam. Observe que a maioria das pessoas que tiveram problemas, que tem problemas hoje na vida sexual, são as pessoas que aparentavam ter uma liberdade, não é verdade? Lembra que eu falava na aula anterior? As pessoas elas começam a mostrar demais porque elas foram abusadas, então elas não querem mais serem abusadas, então elas livremente elas se mostram, né, para a sociedade. Essas pessoas geralmente têm uma dificuldade na área sexual, não conseguem se tornar um. As pessoas que aos 12, 13 anos tiveram uma vida sexual livre, geralmente, quando se casam, geralmente tem dificuldade nessa área. Por quê? Porque aquela liberdade não era liberdade, era cativeiro. Era apenas um sintoma daquilo que havia acontecido na primeira infância. Eu não sei se você está me entendendo, mas até terminar essa mentoria você vai entender perfeitamente. Ou seja, a Bíblia ela nos diz que quando nós somos criados naquele ambiente espiritual, Deus nos deu uma direção. Homem e mulher, aquele casal que era um espírito, que estava vivendo naquele ambiente espiritual, vocês dois se tornarão uma só carne. Obviamente se tratando daquilo que acontece entre um homem e uma mulher dentro do plano sexual. E ele diz mais, eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Então se você hoje tem vergonha de mostrar o seu corpo para o seu marido, você pode orar, tarefa número 1. Você vai orar e você vai identificar quais foram as pessoas que tiraram a tua liberdade nessa área. Por que você dentro dessa área não é livre? Quem foi que tirou de você, que influenciou você a se esconder? A pergunta número 1, tarefa número 1. Vamos continuar aqui então. A libido do homem, ela fala sobre a estratégia de você ter um fator psicológico tratado. Se você não consegue, você precisa procurar ajuda. Vem para terapia, procura uma psicóloga, uma terapeuta, uma psicanalista que possa te ajudar a você, sabe, se desprender dessas questões psicológicas, porque não adianta você orar dentro. Por exemplo, você está com dor de cabeça, você ora, tem fé e é curada. Quem não tem fé para ser curada, toma um Dorflex. Entende? Você tem fé para ser curada? Ótimo, libera uma palavra sobre a tua vida. Não, eu não tenho fé para ser curada, isso me acompanha há muitos anos. Vai para terapia e tira isso do teu coração, tá? Outra coisa, questões hormonais.
Gente, às vezes a maioria das mulheres chegam no consultório pra mim falando que não tem libido, não tem nada a ver com o psicológico, tem a ver com a falta de estrogênio no sangue. Vai buscar ajuda, o hormônio tá lá embaixo, as vitaminas estão lá embaixo, precisa ser ajudada, tá? A outra questão, a questão é da sensação. Você precisa ter sensações físicas. Então você precisa trabalhar o teu emocional. Não adianta estar com raiva do marido e esperar que você vai buscar uma sensação agradável na área sexual. Precisa tratar isso, tá? Laços afetivos são importantes, as relações sociais são importantes, as relações culturais, tudo isso diz respeito ao seu ambiente na área sexual. A maneira que você se relaciona culturalmente, a maneira que você se relaciona afetivamente, lá no passado, isso tá trazendo uma bagagem e nós vamos falar muito sobre isso aqui, tá? Gente, a intimidade física pra mulher, ela não é importante. Não é só você fala, meu Deus, será que eu tenho algum problema? Não, a mulher, ela quer ser feliz, ela quer ser afetuosa, ela quer ser que o homem cuide dela, ela quer que o homem tenha uma linguagem de amor. Quem gosta mesmo do ato sexual, a maioria das vezes é o homem. Para ele é importante. A mulher, se ela tem uma casa bem, um carro bom, os filhos bem tratados, para ela tá bom. Mas nós, mulheres, precisamos buscar uma liberdade nessa área, porque para o homem é importante também, tá? E a disfunção sexual, ela acontece por causa de uma perturbação. Por que a minha libido tá lá embaixo? Porque alguma perturbação, seja emocional, seja fisiológica, seja abuso sexual, que nós vamos falar na próxima aula, tá? E a causa da disfunção sempre é o medo. Seja ele hormonal, você tá lá, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Meu Deus, é isso que faz com que você não tenha uma liberdade. Então, ao invés de você ficar, meu Deus, vamos lá, foco. Eu tô com meus exames em dia. Tarefa número 2 aí. Sei aqui é número 2, eu já não dei a 2. Faça exames físicos. Vá ao médico. Todas vocês peçam um exame de sangue completo, tá? Não importa a idade que você tenha, tá bom? Outra coisa que atrapalha aí a sua condição. Excesso de informação sexual. Sabe, gente, a maioria das pessoas que tem problemas com sexualidade, elas tiveram informações exageradas. Por exemplo, mulheres que têm dificuldade com pornografia, ela vai ter dificuldade de se relacionar com seu esposo. O excesso de informação acaba bloqueando o fator natural da sua vida, tá? E número 3, as frustrações. A suscetibilidade, gente, faz com que você tenha medo, por exemplo, de pegar doenças. Você fala, meu Deus, será que se eu me relacionar sexualmente eu vou ter? O marido procura demais, você fala, ai meu Deus, será que esse marido... Essas coisas da cabeça fazem com que você fique... Por que ele tá me procurando tanto? Ah, ele tá aprontando. Ah, com certeza tá traindo. Ah, essas perguntas, essas emoções negativas fazem com que você se bloqueie. Seja livre, tá? A introspecção intrusiva também faz com que você nunca acredite que aquilo tá acontecendo com você. Faz com que você ache sempre um ponto negativo para pontuar. Ah, e chegou do trabalho animado, então com certeza tá procurando outra. Isso te bloqueia, tá? Você precisa buscar uma liberdade na sua mente. E por que pensa assim? Porque um dia houve um abuso sexual, uma violência emocional dentro do teu coração, no teu corpo físico, na tua integridade. Avançaram um sinal, seja por informações desnecessárias, fora de hora, seja por toques desnecessários, fora de hora, seja por sensações que você sentiu por pessoas que não deveriam quando você era criança, e aí isso trouxe para você uma repressão. Então hoje, essa mentoria vai falar exatamente sobre isso, sobre o cuidado que você precisa ter consigo mesmo. Faz uma análise. Quem te reprimiu? A interrogação aí, uma tarefa. Por que você se sente reprimida dentro da sua vida de liberdade sexual? O Senhor falava, o homem e a mulher, os dois estavam nus, não era só o homem. Os dois, isso é para os dois. A mesma sensibilidade que o homem tinha, a mulher tinha na liberdade quando não havia o pecado. Eles não tinham problemas nessa área. Eles viviam com liberdade. E você? O que você precisa descobrir? Nós vamos trabalhar isso nas próximas aulas para que você se desprenda para viver aquilo que Deus deseja que você viva. Deus abençoe.